Boa noite, a paz do Senhor a todos os amados irmãos, cada ouvinte do culto em casa. Nesta noite, para iniciar o nosso culto, eu quero estar lendo com os irmãos o Salmo 139, que Deus falou ao meu coração. O Salmo diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, esse salmo é uma oração em forma de poesia, na qual o salmista medita nos atributos de Deus, trazendo uma preciosidade, falando sobre a grandiosidade de Deus. Do versículo 1 ao 6, fala sobre a onisciência de Deus. Do 7 ao 12, sobre a onipresença. Do 13 ao 18, onipotência de Deus. E do 19 ao 24, na última parte, fala sobre a santidade de Deus, destacando o resultado prático que esse atributo ocasiona em nossas vidas. O Salmo traz exortação e, ao mesmo tempo, revela a soberania de Deus. Deus conhece nossos pensamentos, Deus conhece os pensamentos que nem mesmo nós conhecemos. Conhece cada uma de nossas palavras antes de chegarem à nossa boca. Os olhos de Deus nos encontram onde estivermos. Deus é perfeito.
nos formou no ventre das nossas mães. Aleluia, glória a Deus. Que oração do salmista nesse Salmo 139. Que esta oração, meus irmãos, seja também a nossa oração, a mais sincera, em todos os dias de nossas vidas. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Então, meus amados, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração. Estaremos louvando e logo após ouvindo a palavra final que será ministrada pelo pastor Paulo de Tarso, da parte de Deus aos nossos corações. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Oh, Deus amado, Pai da eternidade, Príncipe da paz, recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração nesta noite, Pai. Como aroma suave, Senhor, as tuas narinas, Senhor. Oh, Deus amado, venha nos encher, que possamos transbordar, Senhor, do teu amor, do Espírito Santo. Oh, aleluia. Como ponte sobre as águas, Senhor, como abrigo no deserto, Jesus. Como flecha que acerta o alvo, Senhor. Queremos ser usados de maneira que te agrade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em qualquer hora, em qualquer lugar, Pai. Eis aqui a minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E agora, Senhor, vem estar usando, Senhor, o teu servo, o pastor Paulo de Tarso, que estará ministrando, Senhor, a palavra final, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos que agora fazem parte desse novo canal do YouTube. Para mim é uma honra, é um prazer poder compartilhar com os amados as palavras do Senhor para cada um de nós esta noite. O tema que o Espírito Santo me tocou para falar com os irmãos, ele se encontra em Mateus, no capítulo 9, do versículo 1 ao 6, que traz como subtítulo: Jesus perdoa e cura. Começando a partir do versículo 1. E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem
na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Levantando-se o homem, partiu para sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Irmãos, vamos abrir um parênteses e eu vou tentar passar para os irmãos de forma mais clara aquilo que os irmãos acabaram de ouvir. Frequentemente, Jesus refere-se a si mesmo como Filho de Deus. Marcos 8:38, que diz assim: assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Amados, prestem bastante atenção a esta passagem em Marcos. Jesus está falando aos seus discípulos, pois se alguém ou algum deles, que tendo conhecido Jesus, sendo batizado, após confessá-lo e se arrependendo dos seus pecados, ou mesmo ouvindo falar dele, como você agora está ouvindo, e não se arrepender, ou mesmo que se arrependa e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, e mais tarde tiver vergonha dele e de assumir que você é cristão aqui na terra, e lhe digo ainda, pois essas palavras são minhas, do próprio Jesus, podem ser pesadas no seu coração. Se você vier a ser perseguido, como o próprio Jesus disse que aconteceria com cada um dos apóstolos que foram perseguidos e não tiveram vergonha de assumirem que eram seus seguidores, com exceção de Pedro, que o negou 3 vezes, conforme Jesus lhe dissera, e depois se arrependeu amargamente. E Judas Iscariotes, que o haveria de trair por 30 moedas de pratas romanas, e ainda comprou um terreno, e ali o diabo o induziu para cometer suicídio. Irmãos, nenhum de nós, por pior que seja a prova, quem sabe, talvez sejamos a última geração que verão os acontecimentos preliminares da volta de Jesus. Temos que nos manter firmes até a nossa morte. Esse foi o juramento do credo apostólico que fizemos ao sermos batizados nas águas. Eu vou ler outra passagem que Jesus fala, uma referência também de Jesus aos seus discípulos. Em Marcos 13:26 diz: então o Filho do Homem será visto, chegando nas nuvens com grande poder e glória. Por isso, meus amados, fiquem atentos, vigiem sempre, olhem para as nuvens, pois todos ouvirão o tocar das trombetas, em que os arautos, os anjos, anunciarão o Filho do Homem, o noivo, que virá buscar a sua noiva, a igreja. Vamos ler também Marcos 14:62, como outra referência. Jesus asseverou: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Ora, irmãos, fazendo também um parênteses sobre essa referência, Jesus diz na Bíblia, não se diz aquele momento, nem se eles entenderam, mas que chegaria um momento em que viria
ascender ao céu e sentar-se à direita do Pai, confirmando-se as suas palavras. No momento em que ele ascendeu aos céus, eles viram ele sentando ao lado do Pai. Não só eles, mas centenas de pessoas que estavam ali reunidas. Em Lucas 17, 24, também diz: porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Só para lembrar aqui, irmãos, um fato que aconteceu comigo e minha esposa. Certa ocasião, isso foi mais ou menos por volta de fevereiro de 2018, eu e minha esposa fomos fazer companhia à minha sogra em seu apartamento, para ela não passar o carnaval sozinha, pois suas filhas estavam numa casa de praia. Eu me lembro como se fosse ontem, a quantidade assustadora que vimos da janela do 7º andar, de raios e relâmpagos que caíam do céu, pareciam que atingiam os prédios ao lado, e a claridade era assustadora. Deu para assustar. Quem se lembra desse dia, pelo menos aqui em Niterói, pode imaginar como foi terrível. Parecia que nunca tínhamos visto algo tão tremendo, tão assustador, como o dia em que caíram aqueles raios e relâmpagos ali, perto da gente. Fico imaginando esses acontecimentos de que a Bíblia fala como algo mais assustador ainda. Em Lucas 21, 27, diz o seguinte: então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Queridos, há quase 2000 anos, Jesus está falando aos seus discípulos sobre a sua vinda, sobre a sua volta. Continuando esta observação do versículo 5 do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, que eu iniciei lendo para os irmãos, ele usou da expressão do Antigo Testamento para descrever seu caráter e missão em termos da visão de Daniel. Daniel 7,13. O que diz Daniel 7,13? Daniel viu Jesus nas nuvens, indo de encontro ao Pai. Meus queridos, o Filho do Homem se humilhou como verdadeiro ser humano, sendo ao mesmo tempo o eterno vitorioso. Mateus 24, 30. O sinal do Filho do Homem. Além disso, Jesus revestiu essa expressão com a necessidade e o profundo significado de seu sofrimento, morte e ressurreição expiatória. Os irmãos vão encontrar passagens como Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33, Marcos 14, de 21 a 41, Lucas 18, de 31 a 33, Lucas 19:10, Mateus 20, 18 a 28, Mateus 26, 45, Lucas 21, versículo 25 a 28, Lucas 22, do 29 a 30, Marcos 13, 26 e 27, Marcos 14, 24, 25 e 62 e João 13, 31 a 32. Por isso, meus queridos irmãos, vamos ficar atentos aos sinais que estão acontecendo. A nova ordem que está para ser implantada, a começar pelo sinal desse vírus, que se tornou uma pandemia mundial, muito pior que a bisavó, que eu chamo de bisavó desse vírus, que surgiu em 1918, a tão famosa e falada gripe espanhola. Atentos para
as mudanças. Fiquem atentos. E mais mudanças econômicas virão. Não se restringem somente ao Brasil, mas são mundiais. Característica de uma recessão a nível mundial. Ao aumento desenfreado da violência doméstica decorrentes do confinamento. Estudos estão mostrando que esse confinamento social no qual nós estamos vivendo, e assim como nós, o mundo inteiro, tem sido a causa dessa violência terrível que está acontecendo no âmbito das famílias. Hoje, vivemos num mundo de incertezas. Mas permaneça firme. Não jogue sua fé fora. Valorize-a como um bem precioso. Por isso, essa sua fé fará grande diferença quando estivermos frente a frente com Jesus. Eu deixo essas palavras no nome precioso do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deixo a bênção apostólica que está lá em 2 Coríntios 13:13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com vós todos. Em nome de Jesus. Amém. Uma noite de paz, de sono reparador a todos. Que o Espírito Santo possa estar abençoando cada irmão, cada irmã, visitando nesta noite com cura, salvação, com a paz do Senhor que excede todo entendimento. Amém.